Por muito tempo, esse aqui foi o meu mini PC dos sonhos. Ou eu deveria dizer mini workstation dos sonhos. Pequena, só que com muita possibilidade de expansão e até suporte à placa de vídeo PCI Express. Essa máquina pode funcionar como uma estação de trabalho, edição de vídeos ou até mesmo uma Steam Machine com a placa de vídeo correta. A cada dia que passa, mais eu penso em desfazer do meu Mac Studio M2 Max e voltar a usar 100% Linux, e essa máquina aqui pode ser uma ótima candidata. Uma workstation, diferente de um mini PC, é um computador de alta performance e normalmente maior para ser utilizado por apenas uma pessoa. Geralmente com um processador, memória e GPU superiores a computadores comuns, e normalmente encontrados em locais de trabalho onde se trabalha com CAD, modelação em 3D, edição de vídeo ou simulações complexas. E esse aqui é o Minisforum MS01, um mini workstation de tamanho 1.8 litros. E aqui na caixa ele vem com cabo HDMI, cabo de energia, fonte de 19 volts 180 watts, heatsink para disco NVMe e um adaptador de M2 para U2, e o mini workstation em si, que é extremamente completo. Na frente ele tem uma USB 3, duas USB 2 e um conector de áudio. E atrás ele tem duas USB 3, HDMI 2.0, duas USB 4 tipo C com 40 GB e suporte a DisplayPort, duas interfaces de rede 2.5 gigabits e o mais interessante por aqui, dois slots SFP Plus de 10 gigabits. E para quem não conhece esse tipo de slot, SFP quer dizer Small Form Factor Pluggable. Em sua versão Plus, é chamado de Enhanced Small Form Factor Pluggable, que pode suportar até 16 gigabits por segundo. E esse tipo de slot é muito comum em equipamentos de rede enterprise, porque você consegue plugar módulos de rede com suporte à fibra ótica, ou até mesmo cabos Ethernet, e ter um slot desse tipo nesse form factor é realmente incrível. Voltando para o MS01, podemos escolher entre três processadores diferentes, podendo ser um Core i9 12900H, um Core i9 13900H e o que eu tenho aqui, que é um Core i5 12600H, de 12 cores e 16 threads. E diferente de outros mini PCs, esse aqui podemos comprar em duas versões, uma com 32 GB de RAM e 1 TB de disco NVMe, ou a Barebone, ou seja, sem memória RAM ou NVMe, o que pode ser bem útil no atual momento dessa crise, caso você já tenha esses componentes em casa. Essa minha versão aqui é a Barebone. Para abrir o MS01 é muito simples, basta apertar um botão na parte traseira, então deslizar a caixa externa e temos acesso ao interior dele. Aqui temos um slot PCIe X16 rodando em PCIe 4.0 x8 de meia altura, ou low profile. E na parte de baixo temos esse suporte com resfriamento para os NVMEs. Para instalar a memória RAM, eu posso retirar os três parafusos na parte superior do cooler e remover o cooler. E aqui, onde temos acessos a dois slots, onde eu vou instalar dois pentes de 48 GB DDR5 da Crucial, totalizando 96 GB de memória RAM e parafusar o cooler no lugar. Para os SSDs, eu posso remover os três parafusos na parte de baixo e remover o cooler. E aqui temos acesso a três slots com suporte a NVMEs de tamanhos até 22/110, sendo um Gen 4x4, um Gen 3x4 e um Gen 3x2. Aqui tem uma coisa que eu não gostei muito e precisamos ter bastante atenção, que é esse pequeno switch aqui do lado. Essa chave precisa estar na posição certa, já que os drives U2 usam 12 volts, enquanto os M2 utilizam 3.3 volts. Ou seja, caso você deixe em U2 e conecte um NVMe M2, provavelmente você vai queimar o seu NVMe, então é bom prestar muita atenção. Como eu não tenho nenhum disco U2 aqui, eu vou deixar o modo M2 e utilizar o meu NVMe aqui para aproveitar as velocidades de Gen 4x4. Do outro lado, temos o slot PCIe, e aqui podemos instalar desde placas de rede até mesmo GPUs de single slot, com no máximo 75 watts, já que essas não precisam de energia externa. Eu poderia, por exemplo, instalar uma placa de rede de 10 gigabits por segundo, ou até mesmo uma placa com 4 portas 2.5 gigabits, ou até mesmo instalar uma GPU com uma Radeon RX 6400, para poder utilizar todo o seu poder de processamento de vídeo para jogos, CAD ou qualquer outra tarefa mais pesada. Todas essas opções são altamente viáveis sem nenhum tipo de modificação, mas eu queria um pouquinho mais além. E existem poucas opções de placa de vídeo single slot para poder instalar aqui. Mas há alguns meses atrás eu comprei uma NVIDIA A2000 de segunda mão, que é uma placa própria para workstation, e essa pode ser a melhor candidata para essa build. Só que só tem um problema aqui. A NVIDIA A2000 ocupa dois slots e não existe uma maneira elegante de conectá-la assim diretamente no MS01. Eu até tentei remover o bracket da placa e instalar ela diretamente, mas não era uma tarefa fácil.
Muito menos seria possível de fechar o MS01, já que ela é mais alta que a carcaça. Mas para isso existe uma solução. Na Bélgica, existe um desenvolvedor entusiasta de hardware chamado Robbie, que toca a Nerdware, que faz design premium de coolers para placas de vídeo, dentre outros componentes. E lá, eu encontrei um cooler single slot para A2000. Não foi muito barato, mas eu acho que vale a pena. Ele chegou em cerca de uma semana e veio muito bem embalado, e a qualidade é excelente. Muito melhor do que a solução original, que é uma case de plástico com dissipador de metal. Aqui, o dissipador é muito maior e é totalmente de cobre. Eu tirei alguns parafusos da GPU, soltei a carcaça de plástico e o conector do cooler. E aí eu tentei tirar o dissipador original. Eu comprei essa placa de segunda mão e ela ainda estava com a pasta térmica original, então eu fui com muito cuidado com uma palheta de plástico e soltei os thermal pads para conseguir remover o cooler. Depois disso, eu fiz uma limpeza dentro do possível com álcool isopropílico, papel e uma escova de dentes. E eu consegui chegar num resultado aceitável. E isso aqui é toda a placa de vídeo. E é engraçado pensar que essas placas gigantes que estamos acostumados, na verdade, são tão pequenas, mas com um sistema de resfriamento enorme. Aqui eu instalei os thermal pads que vieram com o cooler da Nerdware e coloquei no chip da GPU uma pasta térmica MX4 da Arctic, que é a que eu estou acostumado a utilizar aqui. Aí bastou conectar o cooler, encaixar a placa no lugar correto e parafusar o tensor e o cooler na placa. E para terminar a instalação, eu instalei o bracket de meia altura que veio com o cooler e limpei o cooler de metal com álcool isopropílico. E eu vou te falar, a placa ficou muito mais bonita. Agora, já dá para instalar a A2000 diretamente no barramento PCIe sem problemas. Colocar a trava e parafusar. Depois disso, basta fechar o MS01 e tá pronto. Nem parece que tem uma A2000 aí dentro. E a última expansão que eu fiz foi utilizar o slot SPF Plus para adicionar uma interface Ethernet de 10 GB. Eu comprei esse módulo da Tenditech e para instalar é muito simples, basta conectar no slot, puxar a trava e pronto. Podemos também instalar um SFP Plus de fibra caso tenha suporte em seu switch. A máquina é muito poderosa e primeiramente eu instalei o Fedora Workstation 43 nela e fiz alguns testes de estresse de GPU para ver se estava tudo bem, e as temperaturas ficaram até mais baixas do que com o cooler stock, o que foi bem surpreendente. Eu também rodei alguns modelos no Olama para testar o desempenho com o IA. No Gemma 4 E4B, ela marcou 32 tokens por segundo, o que foi um resultado muito bom e bem rápido. Também rodei o Qwen 3 de 8 e 14 bi. No modelo de 8 bi, o resultado ficou em 29 tokens por segundo, o que é bem próximo do Gemma 4 E4B. E no modelo de 14 bi, ela engasgou um pouco, marcando 7 tokens por segundo. Por essa placa de vídeo ter apenas 6 GB de VRAM, o ideal é rodar modelos de até 8 bi em quantização de 4 bits, o que vai dar um melhor balanço entre qualidade e velocidade e ainda deixando espaço para contexto e overhead de runtime. Tarefas como utilização normal, CAD e edição de vídeo funcionam muito bem nessa máquina, nessa configuração. Mas eu tive pensando em um uso aqui que pode ser bem interessante para essa máquina, que é transformar ela em uma Steam Machine. Pelo seu tamanho e gasto de energia, ela conseguiria dar conta de diversos jogos em qualidades bem satisfatórias. E para fazer isso de maneira simples, podemos utilizar o Basite, que é uma distribuição Linux focada em jogos e inspirada na experiência do SteamOS. Ela já vem preparada para rodar os games com uma ótima compatibilidade e com uma interface amigável para controle e uma proposta muito interessante para transformar essa máquina em uma verdadeira Steam Machine caseira. E o processo é muito simples. Basta abrir o website basite.gg, clicar em Download Basite e responder perguntas sobre o hardware que você está utilizando. No meu caso, eu vou selecionar Desktop, NVIDIA RTX Series, Ambiente Desktop KDE e selecionar a interface desktop ao invés da parecida com o SteamOS. Se o seu hardware for diferente, basta selecionar as opções corretas. No meu caso, a imagem foi a Basite NVIDIA Open, e aqui basta gravar em um pendrive utilizando o Balena Etcher, ou no meu caso, como eu estou utilizando o Comet Pro da GLNet, eu posso montar a imagem diretamente nele, reiniciar e iniciar a instalação. A instalação é muito simples e nem um pouco diferente da instalação do Fedora. Basta seguir e preencher com as informações solicitadas. O Basite é um sistema que roda baseado no Fedora Atomic, onde quase tudo são containers, e o sistema é imutável. É uma proposta muito interessante e eu inclusive rodo ele no meu laptop Linux como sistema principal. Se quiserem, deixe aqui nos comentários que eu trago um vídeo focado só nesse tipo de sistema atômico. Após o processo concluir, basta reiniciar, fazer o enroll da Emo Key por conta da Secure Boot, digitando o password Universal Blue e aguardar a máquina reiniciar mais uma vez. Depois disso, já temos o sistema pronto para uso. Aqui no Basite podemos abrir a Steam, efetuar o login, e aqui não tem muita diferença para um computador comum rodando a Steam, basta instalar os jogos.
O legal do Basite é que, apesar de ser otimizado e pronto para jogos, ele é um sistema Linux comum, sendo possível utilizar ele para navegação web, programação ou qualquer outra função que você utilizaria em um Linux desktop, só que com o benefício de ser um sistema baseado em containers. Jogos mais simples como Hollow Knight e Silksong rodam com muita facilidade, já que até a placa de vídeo on-board daria conta de tudo. E mesmo em jogos mais pesados, como o Clair Obscur Expedition 33 e o Horizon Zero Dawn, também não foram problema algum, rodando com tudo no Epic ou no Ultra. Mesmo em momentos em que muita coisa acontecia, o jogo rodava bem tranquilo. Eu também rodei o benchmark do Cyberpunk 2077 no modo Ray Tracing Overdrive, e os resultados foram bem ruins. Mas isso se deve à minha GPU RTX A2000 possuir apenas 6 GB de VRAM, não tendo o suficiente para todos esses recursos. Mas ao rodar no Ultra, eu já tive resultados melhores, ficando com um resultado bem satisfatório. Com relação a desempenho, essa máquina é muito forte, ela ganhou por muito do Dell Optiplex 3080, mas isso é até esperado por ser 2 gerações mais novas. O que mais me surpreendeu foi ele ganhar em multicore, tanto do LCMD Microserver, que é um Core i5 de 13ª geração, quanto o B-Link EQI 13 Pro, que é um Core i7 de 13ª geração. Só para meio de comparação, ele ficou bem próximo em single core do All-Star Mako H255, que é um Ryzen 7 H255, mas perdeu em multicore. Com relação a essa configuração, o consumo de energia ficou muito bom, mesmo com a RTX A2000. Em idle, ele ficou consumindo cerca de 35 watts e em pico ele chegou a 138 watts. Essa máquina é de fato a mini workstation dos sonhos. E se essa versão com Core i5 já é incrível, eu imagino a versão com Core i9. Com toda essa possibilidade de expansão, ela pode ser tanto a sua workstation para trabalho, PC para jogos ou até mesmo um servidor altamente expansível para HomeLab. E eu tô pensando inclusive em deixar o meu Mac Studio M2 Max de lado por um tempo e usar essa máquina com Linux para ver como seria a experiência, inclusive rodando um sistema atômico. E isso pode virar um vídeo futuro aqui no canal, então me conta nos comentários se você acha essa ideia interessante. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e a um canal exclusivo para membros no Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!